A partir de agora, a Start apresenta Agro na Start, com Larissa Schaefer. Rádio 10 da cidade, começando mais um Agro na Start, com a apresentação de Larissa Schaefer, 2 horas e 35 minutos. E a gente está aqui com o tempo nublado em Passo Fundo, 22 graus na região norte do estado do Rio Grande do Sul. E a Rádio Start abre esse espaço para mais uma vez trazer o agro em destaque. Lembrando, claro, que somos uma plataforma de comunicação, rádio, TV e principalmente geradora de conteúdos especiais. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. A partir de agora, então, mais um grande conteúdo vai ser disponibilizado com a presença de quem hoje? Não, de uma pessoa maravilhosa, que é a segunda mulher representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Passo Fundo. Olha que maravilha. Agora eu quero saber o seguinte, aquele slogan para abertura. Temos o slogan sim. Semeando inovação, colhendo conhecimento. A revolução do agronegócio começa por aqui, na sua estação agroconectada. Vamos lá então, vamos saber quem está com a gente e quais são os assuntos que vai estar em destaque no Agro na Start a partir de agora. Perfeito, então hoje eu vou tirar o meu chapéu com estilo, né? Para Marinês Scapini Pens. Ela então, que é agricultora a vida inteira, tem mais de 20 anos aí envolvida com o sindicato, estando ali no sindicato, e a segunda presidente mulher, então, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Passo Fundo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Paulo. O Ivonei. Ivonei, desculpa. Imagina, Ivonei Paulo, não tem problema. Ivonei Paulo. Tá bom. Então, é um prazer estar aqui na Start, né? Então, fico muito feliz em poder estar sendo recebido por vocês, né? E poder estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Sobre a agricultura, principalmente também, que é o que nos move. Não, com certeza. A gente tem aí uns dados que no Brasil os sindicatos em si chegaram ali no século XX, mais ou menos, né? Em 1917 foi criada então a primeira entidade no estado de São Paulo, mas foi a partir da década de 60 que os sindicatos dos trabalhadores rurais começaram a ser fundados por aqui. Ali com a criação então da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, em 1963. Então como é que é assim? A gente já viu que você estava contando até em off antes essa questão de... Teve a presença do sindicato e depois a presença do sindicato favorecendo a mulher. Então, eu queria que você começasse por aí. Isso, então até os sindicatos vieram antes da confederação. Por exemplo, o sindicato de Passo Fundo é de 1962. Né? Então, movidos pela igreja, que começou a organizar os agricultores para buscar o que não se tinha nada. Né? Não se tinha nada, não se tinha saúde, não se tinha nada. Então, foi nesse sentido de organizar as pessoas, os agricultores, para buscar alguma coisa melhor para eles, né? E, com certeza, o sindicato abriu as portas para as mulheres, né? Primeiro foi a luta, né, para buscar a questão saúde, ter esse assistencialismo, né? Houve um assistencialismo para os agricultores, o sindicato atuou muito nisso. E na década de 80, né, movido, então, também já acontecia o movimento das mulheres em outros países, né, se organizando. As mulheres rurais também começaram a se organizar para buscar alguns direitos, né, que a mulher não tinha. A mulher era reconhecida como do lar, não tinha profissão reconhecida. E não tinha direito previdenciário nenhum, né, não tinha direito à saúde, não tinha o INPS, não tinha nada, que naquele tempo era o INPS, né. E então as mulheres começaram a se organizar e buscar. E até porque o homem não ganhava aposentadoria, ele ganhava uma assistência social de meio salário mínimo quando ele tivesse 70 anos. E a mulher só ia receber isso após o falecimento dele. Né? Então, a luta foi para que a mulher tivesse direito a um salário mínimo de aposentadoria e o homem também. E uma coisa muito importante, que ela tivesse o reconhecimento da profissão como trabalhadora rural. Isso é fundamental para que ela pudesse também garantir os direitos e ter reconhecimento, porque a mulher nunca foi só do lar, né? Até hoje não é, né? Nunca. Sempre trabalha 2, 3 turnos, em casa, na roça, hoje fora, como as mulheres trabalham na cidade também, ocupam todos os cargos, né? E isso é bom, importante. E então houve essa luta muito grande e com a Constituição de 88, através de um trabalho muito forte, né, de mulheres, nós tivemos na década de 80 ali encontros com 30 mil mulheres, com 10 mil mulheres. Eu lembro que a minha mãe contava que ela foi num evento desses em Porto Alegre, no Gigantinho, e ela disse, agora eu tenho que dizer que eu sou
agricultora. Eu tenho que colocar lá nos meus documentos agricultora para poder um dia garantir a aposentadoria, os direitos, né? E aí, com esse trabalho do movimento sindical forte, aí se conseguiu. Nós tínhamos um deputado constituinte e as mulheres foram para Brasília. E elas contam, nós batíamos de porta em porta dos deputados, sensibilizando eles da necessidade. E por um voto, Larissa, um voto elas conseguiram. Então foi mesmo um trabalho árduo, né? Mas foi vitorioso, né? Então a mulher teve reconhecimento da profissão como agricultora e os direitos previdenciários, auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria aos 55 anos, o homem aos 60 e um salário mínimo. Muitas mulheres foram chamadas de loucas por fazer isso, né? Mas por elas acreditaram e conseguiram, né? Mas mesmo assim, Larissa, 88, elas não ganharam logo isso. Só em 92 que elas conseguiram, de fato, a aposentadoria. Mais 45 dias dentro do INSS, revezando as mulheres e trocando de pessoas para poder efetivamente acontecer, até que a primeira mulher foi aposentada. Então, mas pensa que loucura, né? A gente parar para pensar que a mulher passou a existir profissionalmente só a partir da década de 80, 90. E as nossas vó, nossas nonas, né? Trabalharam direto com os bebês, às vezes nos cestinhos lá debaixo na roça, né? Estavam sempre juntos trabalhando. O Sindicato Rural, por ser uma associação civil de direito privado e sem fins lucrativos, talvez por essa necessidade, de repente, de ter alguns valores acumulados, como outros sindicatos que recebem algum tipo de mensalidade, é uma fragilidade, tu vê como fragilidade até para essas mulheres lá no começo, desde o começo, para ter esses direitos reconhecidos? E o próprio sindicato poderia ter uma manutenção para ajudar? Ou somente através do governo de leis que poderia ser definido isso? Não, é para garantir os direitos previdenciários através da lei, através dos direitos previdenciários. Mas com algum tipo de valor, como uma instituição não poderia auxiliar as pessoas necessitadas lá no interior, essas famílias? O que o sindicato, as famílias que contribuem, né? Sim. O sindicato, né? Sempre foi assim lá desde o começo, né? E aí até para ter, quando o sindicato, quando não tinha nenhum tipo de o SUS, né, que não existia, né? Inclusive o SUS foi uma luta também do movimento sindical para que também se conseguisse uma saúde gratuita para todos e não só quem tinha o INPS, né? Ou quem tinha dinheiro, né? Porque na época, antigamente, era só quem ou pagava ou morria, eu digo, né? E então o sindicato organizou isso. Tinha dentro do sindicato médicos, né? Toda uma clínica. Isso, de um valor que eu preciso de fazer uma consulta, eu preciso fazer um exame, o sindicato poderia o sindicato subsidiava isso. No começo, lá no início, tinha uma espécie de um fundo rural que o governo repassava para ajudar a subsidiar. Então ele era assistencialista, mas isso bem no começo, né? Isso foi há alguns anos, eu não sei dizer quantos anos, né? Depois os próprios associados subsidiavam isso, pagavam um valor para ter direito a esse fundo médico. Então, nós tínhamos lá todos os médicos, né? Eu mesmo, o meu pré-natal, eu fiz dentro do sindicato com o doutor lá, né? De que show. Exatamente. Dentista. Hoje tu encontra com várias pessoas porque a maioria tinha vínculo com o meio rural, né? Então, eu lembro que eu vinha no sindicato pro dentista, no médico, né? Então, tem essa memória. Muita gente. Então, o sindicato fazia isso. Tinha farmácia, tinha laboratório, exames, né? Tinha um hospital que era pertinho ali. Primeiro o sindicato era em outro lugar, agora ele foi feito em 78, que veio ali para aquela sede. Então, daí pertinho do hospital, negociava também as baixas, né, ali para o pessoal. O sindicato sempre esteve presente. E não era fácil ter médicos que atendessem os agricultores, né? Até porque fora de hora, né? Porque não tinha também. Então, nós temos relatos, até o seu Ari Rosso, ele era presidente do Sicredi, né? Agora ele trabalhou muito dentro do sindicato. E ele, nessa época, ele era funcionário do sindicato. Olha. E ele disse quantas vezes a gente foi de madrugada bater na porta do Dr. Fragomeni, né? E ele falou, tem alguns, né? Dr. Elton também foi um médico que atuou muito dentro do sindicato e que faziam esses atendimentos, né? Em outros horários, né? Porque sabiam da necessidade dos agricultores. Eram pessoas diferenciadas, né? Que se propunham. Seu Ari, uma grande pessoa, inquestionável.
Mas a Dr. Fragomé, enfim, tanto outros, como a senhora citou, o Elton e outros com certeza, era aquela questão do acreditar, né? Do ver a necessidade do humano. Agora, tu imagina os benefícios conquistados por essas mulheres, é algo, né, Larissa, que hoje... Ainda se acha lugar para falar mal, que nem a gente conversava antes. O problema das cotas. Mas foram as cotas ali no sindicato que fizeram com que as mulheres realmente entrassem, que não fossem, tá a lei, beleza, mas aqui dentro não vai mudar. Porque tem isso, né? Isso. O sindicato foi uma das primeiras instituições que abriu as portas para a mulher estar dentro. Como associada, primeiramente, né? E também depois, como também participar, poder votar e ser votada, né? Então, abriu essa questão das cotas para que as mulheres tivessem, todos os sindicatos tivessem, né? Isso é importante, porque às vezes a mulher, ela se sente um pouco... Hoje, graças a Deus, não, né? As mulheres já estão mais empoderadas, vamos dizer assim, né? Mas as mulheres se sentiam um pouco, né, receosas, né? Sempre marido na frente, primeiro, né? Então, era ele que fazia os negócios. Então, ela não se sentia assim tão apta. Então, com as cotas, elas foram podendo entrar. E mostrar e ver que elas tinham condições sim de fazer, porque todo mundo tem, basta ter uma oportunidade às vezes, né? E aí foi uma possibilidade, né? E nós temos muitas mulheres hoje, dirigentes sindicais, presidentas de sindicato, na nossa regional tem bastante, e nos outros cargos também, nas diretorias também tem, né? Exatamente. E pensando assim, hoje, o que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais faz? Assim, qualquer coisa que eu vou precisar ali, o agricultor vai precisar, como que ele faz para... Isso, nós tivemos muitas evoluções, né, Larissa, no decorrer do trabalho mesmo. Como eu disse antes, o próprio SUS, buscar assistência, saúde gratuita, né, para todos, né, isso foi uma luta importante, né, para que... Uma grande batalha, né. A questão do PRONAF, né, a política de... crédito diferenciada também para o agricultor. Isso aí também foi uma luta bem importante, porque no passado os agricultores não chegavam nem perto de banco, né? Meu Deus. No máximo, aqueles que tinham um pouco mais de renda, mas o agricultor mais pequeno, meu Deus, além de ter medo, além de que ele não era bem recebido, né? Então, embaixo do colchão. Ele não ia. E o sindicato... Se sobrasse, né? Porque difícil, né? Difícil. E essa premissa do sindicato é atender agricultores de qualquer tamanho, agricultura né? familiar. Nós, hoje, a gente mais envolve os agricultores mais familiares, certo. Laureados rurais também, né? E daí, então, o agricultor teve essa oportunidade do crédito mais facilitado, né? Para ele também, como tinha os maiores também, ele também ter esse crédito, né? E então, a gente foi evoluindo em muitas coisas, né? E o sindicato sempre esteve ali do lado do agricultor, auxiliando ele, porque às vezes muda uma lei, vem algumas exigências, algumas coisas, e o agricultor ele não está preparado. Não dá para consultar, pegar um escritório de contabilidade sempre para fazer, né? Uhum. Tudo custa, né? Então o sindicato ele presta esse tipo de serviço também. Vai absorvendo esses valores. Tudo que surge, que dificuldade ou documentação nova, ou cadastro, qualquer coisa, a gente está sempre atualizado para poder oferecer o serviço para o agricultor. Né? Então é assim, nós fizemos o CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, que era a DAP, né? Que é o que dá direito para ele acessar as políticas públicas também. Nós fizemos o imposto de renda para o agricultor também. Nós fizemos o ITR, né, que é o Imposto Territorial Rural. E assim, todos os outros serviços que o agricultor precisa, né, surge uma dúvida, alguma coisa, a gente vai em busca. Nós temos a federação que nos dá suporte, a confederação, né, então a gente não precisa saber tudo, mas a gente tem que ter quem sabe, né, para auxiliar a gente. Nós temos assessoria jurídica também, então surge alguma coisa, nós vamos buscar ajuda. Temos assessoria, a questão previdenciária, né? Então nós também fizemos todos os encaminhamentos previdenciários para os agricultores, desde o auxílio doença, auxílio maternidade, a pensão, né? Quando perde o cônjuge, e a própria aposentadoria, né? Que foi uma das grandes conquistas, né, pro agricultor. Né? A gente não tem ideia, né, Larissa, do tamanho e as pessoas. E é por isso que aqui o Agro na Start, a gente está trazendo para esse universo de alunos, né, que estão estudando, muita gente que vem do campo, que está no campo nesse momento. E, com certeza, às vezes não tem ideia da dimensão, né, da proporção. E criticam, às vezes, desse mundo, desse universo que era masculino antes e hoje, graças a Deus as mulheres estão aí participando. Traduz muitas coisas, é por isso que a gente quer dissolver cada vez mais, né? Detalhar cada vez mais o trabalho que é realizado.
Além dessas questões específicas que nem ela estava comentando, ainda a defesa dos direitos, né? Que o sindicato, desde o seu início, é defesa dos direitos, né? E também tem aquela questão do salário dos agricultores, que você comentou também. E que eu estava vendo que teve das enchentes, né? Vocês conseguiram, acho que foi 30% de desconto no Pronaf, isso? Isso. Então, essas políticas públicas, quando acontece uma catástrofe, alguma coisa, seja nós tivemos 3 anos de estiagem, né? Agora estamos aí com as enchentes, né? Então, o movimento sindical, digo assim, porque a gente é os agricultores, que são a nossa base, os sindicatos, depois temos uma esfera regional aqui de alguns sindicatos, a federação a nível do estado e a confederação a nível nacional. Então, vai surgindo as demandas e conforme a esfera vai trabalhando mais à frente, né? Então, nós temos direto em pessoal aqui de Porto Alegre, junto com o pessoal das regionais, e estão indo, praticamente foram semanalmente a Brasília, lutando, buscando, né, para melhorias, né, para ajudar esse pessoal que está sendo atingido. Essa foi uma questão importante aí, onde houve as perdas, onde o município decretou, né, a situação de emergência e também que auxiliou os agricultores nessa questão do investimento, com esse rebate aí de 30% aí nos projetos de investimento, né. É uma ajuda, porque ele pode, se ele está precisando fazer algum investimento, ele pode ter já um desconto ali na hora, né? Isso aí é importante. Outro que eu vi também foi vocês junto com a FETAG e o Sicredi na doação de sementes também, né? Essa aí também foi um convênio que a FETAG fez com o governo do estado e as sementeiras que fornecem sementes para o sistema troca-troca, que é o troca-troca de sementes, que a gente também faz lá no sindicato, conseguimos as sementes para doar para os agricultores que foram atingidos. E a gente fez um movimento bem importante aqui. Nós temos o Sindicato Passo Fundo, ele também tem a base de Coxilha e Mato Castelhano. Então, junto essas 3 municípios aí, a gente conseguiu ir buscar a semente. A Secretaria aqui da Agricultura de Passo Fundo disponibilizou um caminhão, foi lá, buscou as sementes, trouxe e nós fizemos a distribuição aqui e também para Coxilha e Mato Castelhano. Então, é um valor importante. Olha, uma saca de milho, hoje ela está bem, é um valor significativo. E aí conseguiu para os agricultores, porque muitos plantaram, perderam, a chuada levou, né? Então, ou não tinham plantado, ou perderam o pasto, e daí plantaram esse milho para fazer alimento para o gado, né? Então, veio muito bem, né? E foi muito bem aceito pelos agricultores, né? E também, então, como eu disse, a gente atua em várias esferas, dependendo. Então, no município, o que nós temos trabalhado muito agora? A questão dessas chuvas atípicas, né? Porque choveu muito esse ano. Por conta do El Niño, né? Por conta do El Niño, coisa que a gente pensava, se fosse o ano passado, né? Nós tínhamos salvado. A saca de milho está em média de 60, 60 e poucos reais, né? Ela tá pouco, muito pouco, né? E daí, então, a gente trabalhou, agora estamos trabalhando. Então, as nossas estradas do meio rural é um problema, né? Sempre a gente tem problema com as estradas. Então, a gente está trabalhando forte aí com os agricultores, com o poder público, né? Para auxiliar. A gente sabe que é difícil, né? Porque o tempo também não deixa fazer, né? Mas a gente sabe também que a quem a gente vai recorrer se não é ao poder público, né? Então, a gente fez um movimento, fizemos uma reunião, os agricultores vieram, se manifestaram, o poder público também se manifestou, colocou o que estava fazendo, e a gente está fazendo essa pressão, então, justamente para que seja feito um grande investimento no meio rural que nós precisamos. É histórico o nosso pedido por estradas, por mais recursos na secretaria para atender mais os agricultores, né? Então a gente sabe que precisa esses investimentos bem pesados aí para poder dar uma sustentabilidade, para poder ter uma estrada mais bem empedrada, para não ocorrer problema. Alguns iam correr igual, né? Onde dá enxurrada, ponte, né? Tem coisas que a gente sabe que ia acontecer da mesma forma, mas alguns talvez poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos melhores, né? Se fosse planejado, tivesse uma estrada mais bem definidinha, né? Agora a gente vai trabalhar forte nisso, estamos já com uma agenda aí com o prefeito para o dia 21 de dezembro, ele vai nos receber, onde esse documento que a gente levou, já entreguei lá no gabinete, né? E a gente vai, então, ouvir as propostas dele, mas também vai estar, como ele diz, marcando em cima para que aconteça realmente os investimentos que precisa o meio rural. Porque senão não adianta o agricultor, a secretaria que está trabalhando também para outros projetos, não é só estrada, né? Desenvolvimento rural, esse é o nome, né?
Então, desenvolver na área do leite, melhorar condições, na área dos plantios, das hortas, né, mais aviários, a piscicultura está sendo trabalhado, vários projetos o secretário está buscando, né? Isso é muito positivo. Turismo rural, né? Turismo rural. Mas, como eu disse pro pessoal lá do gabinete, nenhum projeto se sustenta, vai à frente se o agricultor não tiver estradas para fazer esse escoamento, para chegar, para sair, né? Então, passa por ali tudo. É um problema histórico, né? É algo assim que a gente vê e é uma obrigação do poder administrativo, porque é ele que tem essa... Primeiro porque vem verbas para isso, né? A gente tem que ser bem claro aqui, fica bem à vontade, Marinês, para falar, para botar suas colocações, porque essa é a nossa função, né? Meio que um papo reto. Porque as pessoas que nos assistem agora ficam naquelas questões assim, mas quem é que sabe da realidade do campo? É quem está lá. E assim, né, Ivonei, nós sabemos também, Passo Fundo é uma cidade muito urbana, né? E tem aí um polo que é uma cidade que eu amo, eu nasci aqui, né? No meio rural, mas nasci aqui. Sou de Passo Fundo, sou natural de Passo Fundo. Então, assim, a gente vê a cidade, né, crescendo em polo hospitalar, médico, educacional, turístico, em tantas coisas, né, Passo Fundo se destaca. E tem tanto lugar para se destacar, ainda mais no turismo rural. E aí nós precisamos que também esse reflexo do que tem na cidade também seja para o interior, né? Exato. Que as pessoas possam ir e vir para o interior da mesma forma que circulam dentro da cidade. E então é muito importante esses investimentos. E eu digo assim, ó, embora ela seja uma cidade muito comercial também, né, com esse economia, né? As pessoas vêm comprar em Passo Fundo, vêm da região de tudo, né? Passear. Mas quanto Passo Fundo recebe oriundo do meio rural, né? O quanto, além do que é produzido, matéria-prima, o que vem do campo mesmo. Aí quantas agroindústrias? Se tu pensasse bem, mais de 90%. 90%? Mas sim, porque se você olhar, vou citar umas grandes aqui, né? Certo. Não é para fazer propaganda. Não, tranquilo, pode citar nomes e empresas. Nós temos a BS Bios, nós temos a JBS, nós temos a Italac, Italac, né? Grandes geradoras de emprego também, né? E são o quê? Movidas, qual a matéria-prima que elas vem do agro. Executam? É leite, é ave. Grãos, né? Frigorífico, tudo. A maioria, então, do que gera vem do agro. Aí, e o comércio? Bom, nós temos lojas maravilhosas. Mas e quanto desse comércio é movido por conta desse agro? Que esse dinheiro que roda ali, que gira, vem da onde? Ainda depois isso. Primeiro, lojas de insumos para usar na lavoura. Máquinas agrícolas. Terceiro setor, serviços. Quantas oficinas autoelétricas, para caminhões, para tratores. Também. Tudo isso, lojas daí também que vendem esses insumos, né? Tem tudo isso, que é movido por causa do agro que existe aqui. E ainda... E ainda, a gente... tenho conversado com alguns corretores de imóveis, e devido à estiagem que reduziu o número de a colheita, eles disseram, nossa, como caiu a venda de imóveis. Né? Então, assim, se tu não tem, o agro não vai bem, ele reflete também, porque os agricultores também vão comprar no comércio, vende mais, vende tudo, também vende, né, tudo mais, vende mais, né, e movimenta ali toda a cidade. Quanto melhor estiver a agricultura, né, todo o setor do agro, melhor vai estar lá na ponta. Exatamente. Porque depois o da ponta volta para a base e assim vai, né? Assim um ciclo sem fim. E assim vai. Então, existe algum estado brasileiro que possa ser como exemplo, que tem um cuidado melhor? Hoje a gente sabe que o Brasil inteiro tem problema nessa questão, principalmente para a gente que dá uma passadinha de vez em quando para o interior, a gente vê isso. Existe alguma referência? Minas Gerais, São Paulo? Ou é notado? A gente sabe que o Nordeste é uma porcaria, para falar a palavra bem correta, isso. É uma dificuldade tamanha. Para conseguir qualquer coisa. Qualquer coisa para produzir. Já a produção é ruim por causa do clima. Levar e transportar, então, inexiste. Existe aí no sul do Brasil, por exemplo, Paraná, Santa Catarina? Olha, eu não sei te dizer dados assim, né? Mas a gente ouve falar muito que o Paraná tem bastante investimentos para o agricultor.
para a agricultura. Santa Catarina também tem muitos investimentos na agricultura. Então é uma questão de governo mesmo. Também, né? Tudo perpassa, né? Tudo perpassa. É só a gente às vezes notar, por exemplo, as cidades que são rurais, que nem, por exemplo, Urubici. Urubici, beleza, já era lá em Santa Catarina. Conhecido por conta que nevava e tudo mais, mas o turismo lá, há 10 anos, não tinha nada. Começou o turismo forte, começaram a investir em estrada, investir em pousada, em alimentação. A cidade tá linda, tá gigante, assim. E recebe muito mais gente de turismo do que quem mora lá. Então, eu acho que talvez se investisse bastante, talvez no turismo das cidades do interior, talvez se melhorasse mais essa questão de estradas, do que tem a oferecer, né? Existe um projeto. Ano passado, nós temos um associado nosso, inclusive da diretoria, lá da Fazenda Tropeiro Camponês, que faz parte do Conselho do Turismo, aqui de Passo Fundo, né? E tá havendo esse movimento por parte do poder público também para movimentar, né? Claro que às vezes também o agricultor precisa também enxergar isso como uma oportunidade. Às vezes ele não enxerga, né? Acha que um pouco de receio também, né? Você tem que abrir a propriedade, tem várias coisas assim, né? Tem que ter um pouco de perfil para isso, né? Mas assim, eu acho que é muito importante quando se abre as portas, te dá possibilidades, né? E aquilo que já existe tem que ser fomentado, tem que ser ajudado, né? Tem que ser subsidiado também, muitas vezes, né? Porque, como eu disse, o agricultor precisa disso. E hoje não precisa fomentar ele para que ele fique. Nós temos uma população bem menor no meio rural, né? Nós temos que manter ela no meio rural, produzindo. Quem tem vocação, porque às vezes mesmo os agricultores, alguns filhos, às vezes eles não têm vocação para continuar aquela atividade, né? Então, quem tem vocação, nós temos que ajudá-lo para que ele permaneça, para que ele continue, né? Produzindo para cidades, produzindo riquezas, produzindo seja grão, seja carne, seja leite, o que for, né? Aqui nós temos um polo consumidor muito grande, então o que se produz aqui no meio rural se vende, né? Tanto você vê as hortas, né, que existe, o pessoal da feira do produtor que vende muito ali, porque o pessoal compra mesmo, né? Então, porque tem muita gente que consome. E vem muita coisa de fora ainda também, né? Que não consegue ser produzido aqui, né? Inclusive, um dos grandes projetos, né? Da Alina Gari, né? A feirinha arrumadinha, bonitinha, que chama a atenção, algo bonito, que o pessoal chega. Eu acho que deve ter até aumentado, né? O movimento, tanto de pessoas que vão lá expor, quanto o pessoal para ir comprar. Produtos maravilhosos. Nossa, lá, orgânicos, né? Convencionais, tem de tudo, tu acha de tudo. Tem de tudo, com qualidade, fresquinho, né? Porque o pessoal colhe, já traz, né? As nossas agroindústrias também, nós temos agroindústria que produz de vários produtos, então, produto de qualidade mesmo, né? Tudo fiscalizado, né? Passo Fundo tem isso, né? Bem dentro dos parâmetros. Exige, né? Até a gente, às vezes, dificulta um pouco, às vezes, alguns agricultores, né, que produzem, mas tem que ter, né? Existem as exigências, né? Então, né, faz parte da gente também auxiliar os agricultores para que ele também, aquele que quer evoluir para uma agroindústria, para alguma coisa assim, também estar próximo. É bem interessante isso, né? Essa grande conquista que é a aposentadoria do agricultor, e antigamente se tinha a noção de que o agricultor tinha que morrer trabalhando, tinha que morrer lá na lavoura, né? Você se aposentou, agora você não vai mais produzir, vai embora para fazer o quê? Né? Essa ligação que tem. Como é que será o futuro dessas pessoas aí? Através do sindicato, o que o sindicato tem de projetos assim? Eu acho que é uma pergunta que a Larissa logo vai transmitir para a gente aí. Porque a gente fica naquela expectativa, né? Hoje, tantas dificuldades. Será que é um pensamento positivo ou é um pensamento, de repente, negativo, assim, ai, depende tudo de novo do governo? Não, tudo é difícil. A gente, o sindicato, ele não... vamos pensar assim na sustentabilidade da entidade, né? Nós temos menos pessoas no meio rural, nós não ganhamos nada do governo, tudo é o nosso serviço associado que mantém ou o serviço que nós prestamos, né, no sindicato. Menos pessoas, né? Mais uma dificuldade também. Então, a gente também tem que trabalhar para inovar e trazer cada vez mais coisas diferentes, tentar para que a gente mantenha os associados. Como trazer os novos associados, os jovens? Eles não passaram por essa luta da aposentadoria, que nós temos muitos associados da terceira idade. Você está falando de um monte de universitário aí, tem muitos que fazem AD e estão lá no campo. Aí, tipo assim, eles não passaram pela necessidade de não ter. Já nasceram já tendo o cadastro familiar,
direito à aposentadoria, mas eu nem sei se vou me aposentar, mas se ele seguir ali, um dia vai, né? O Pronaf, várias, troca-troca de semente, várias coisas, né? E aí, então, não sente A necessidade. né? Os mais antigos, eles não tinham, então eles dão muito valor para isso. É difícil, tem que passar esses valores para os jovens, né? Mas a gente tá se inovando, né? Se reinventando, o sindicato também está se modernizando, tanto estruturalmente, como também, né, estamos aí com a área da comunicação também, investimos nisso, para que a gente também possa mostrar aquilo que a gente faz, em quais ações, em todas as Mostrar pontas. da porteira para dentro. Isso, o que a gente faz, tanto para os agricultores quanto de serviços, né? Estamos agora com uma engenheira agrônoma, né, para projetos, né, que é um serviço que nós não tínhamos no sindicato, né? Então, tudo isso para ir somando cada vez mais, ter mais serviços para os associados. Cursos, a gente busca também trazer sempre qualificação para os agricultores, tanto técnicos, né, quanto que a gente tem à disposição através do Senar também, que a gente pode acessar, cursos e também cursos na área social também. Fizemos vários aí com as mulheres na área de culinária, né? Artesanato também, né? Plantas medicinais. A gente atua em muitas pontas. Eu digo, a gente é multi, sabe? Às vezes a gente se surpreende. Da capacidade e a quantidade de coisas realizadas com tão pouca ajuda. A gente se vira bastante, né? E tenta apresentar isso para os agricultores, né? Para que eles possam usufruir, aproveitar, né? Estar perto, estar junto com o sindicato. E a gente, nesse estar junto, né? Geralmente o sindicato está nas dificuldades, né? Por exemplo, agora, nesse período das estradas, o que eu tenho recebido, vídeos, áudios, fotos dessa questão das estradas, né? Então, a gente tem que agir nisso, né? Então, por isso que a gente organizou a reunião, organizou o documento, chamou outras entidades também, que também fazem parte do CMDA, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, porque sozinho a gente não é nada. Nós também, o sindicato sozinho também, precisa das outras instituições para que também se envolvem com o agricultor, né? Para que eles também deem esse suporte, né? Para fazer essa demanda, levantar essa demanda, né? Que os agricultores precisam, né? Exatamente. Até outro ponto que a gente gosta de trabalhar bastante aqui nesse programa, né? Inclusive, aproveitando, acho que, não sei se a gente comentou, mas a Marinês é a primeira mulher aqui no nosso programa, já é o 5º programa. Olha que maravilha. Então, por isso que a gente lidou tanto nesse papel da mulher, mas trazendo outro papel polêmico na nossa conversa, é a questão da sustentabilidade ambiental. Né? A gente ouve muito o pessoal falando mal do agro, fala mal do agro, fala mal da agricultura familiar, porque o agricultor está desmatando, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Mas você que é agricultora, você que está em contato direto com o agricultor nessa questão do auxílio, como é que é o cenário na vida real? Eu fico primeiramente orgulhosa, muito feliz, então, de estar sendo a primeira mulher que está vindo para o programa, né? Sinto muito honrada com isso, né? Então, nós, agricultura, nós que moramos lá no meio rural, né? Porque nem todo mundo do agro mora, às vezes, direto no meio rural. Nós moramos lá. Nós temos a comunidade, vivenciamos lá com os vizinhos, né? E essa questão é muito importante do preservar, né? Porque quase todo agricultor tem na sua propriedade uma aguinha, uma sanguinha ou um pedacinho de mato, né? E ali ele tem uma preservação. E nunca ninguém disse que ia ter que pagar para ele manter aquilo lá, né? Então, ele preserva. Ele já houve desmatamento, tirou, sim, mas era para ter o sustento, né? E dentro do... Como é que ia ter desenvolvimento se não tivesse, né, antigamente, né? Além do mais, numa época que também não se tinha tanta informação, né? E se todo mundo fosse viver só com as árvores, será que a gente tinha essa população? Ia comer o quê, né? Se fosse viver só de árvore, a gente continuava sendo nômade, né? Não tinha aprendido a plantar. Eu não falo isso. É verdade. Eu sou muito defensora das árvores, então não falando isso para dizer que não, Sim, né? claro. Só para fazer uma sentido, comparação, assim, que né? precisa tudo, tem que estar em harmonia, andar junto. Exato. É que tem né? os radicais, né? Os O radicalismo radicais. é uma coisa que arrebenta com qualquer coisa. Não, desmatou lá a árvore, meu Deus do céu. Então você vai lá e fica roendo uma raiz. Como também não posso dizer que todo agricultor é santinho, que nunca derrubou uma Claro, coisa errada. claro, Também existe, né? Às A vezes gente sem não pode saber, ser às vezes assim. sabendo. Às vezes, exatamente, então a gente sabe que tem isso. Mas em primeira instância ele está preservando. Ele está lá sem ser mandado. Exatamente. Ele tá Às fazendo. vezes tem que tirar para poder passar com uma coisa, ele precisa tirar alguma coisa ali, né?
Ou às vezes cai, né? Cai Sim. mesmo, seca, né? Eu já vi Não, e pinheiro ainda tem que secando, provar. não pode tirar, Tem que né? provar que ele caiu, tem que ir, né? Provar que ele caiu pra dizer, não fui eu, né? Então, o que eu acho, assim, precisa ter um bom senso e um E saber meio separar. termo, né? As coisas têm que ser assim, porque não pode ser uma coisa só para prejudicar, né? Nós chegamos a um ponto que a gente ouve, assim, agricultores dizer assim, não, porque onde eu acho agora um pinheiro, eu arranco, porque senão depois eu não posso mais. A gente ouve isso, não é assim. Eu plantei. Esses dias eu e minha filha plantamos. Tivemos aí o concurso das árvores gigantes aqui do Planalto, Que com legal. a iniciativa aí da nossa UPF, com várias outras instituições. Projeto AMA, né? Não. Não, foi concurso das árvores gigantes mesmo, Tá. que foram, né? E aí eu peguei umas mudas e plantamos lá na nossa propriedade, né? Então, a gente tem que pensar, porque o que eu quero deixar para os meus netos, né? Também, né? Então, o agricultor, ele é preocupado com isso. Existe, como o senhor disse, né? Os radicais, né? Tanto para um lado como para o outro, Sim. né? As pontas nunca dão... eu nunca gostei muito das pontas, sabe? Porque elas puxam muito ou só para um lado ou só para o outro. Não, acho que no meio disso tem muito mais gente vivendo do que nas pontas. E tendo equilíbrio, né? Equilíbrio, exatamente. Acho que é por aí que a gente vai construir uma sociedade melhor, né? Então, nós defendemos o agricultor, sabemos que ele também, em sua grande maioria, ele é o que mais preserva, né? E cuida, né, disso, né? Ele vive ali, ele E sobrevive daquilo. vive ali, né? Então, ele não vai jogar o lixo lá no meio do mato, ele não vai jogar na água ou as coisas, Que né? às vezes os turistas vão lá e jogam a lata de cerveja, plástico, papel em qualquer lugar. Nós temos propriedades onde passa rio, que passa só no meio rural, é um rio. E temos rios que passam na cidade e vão para o lá. E aí ele vem assim recheado, né, de coisas. Então, e de onde que vem Daí esse complica, lixo? né? Eu digo assim que o meio ambiente é onde eu estou. Se eu estou aqui hoje no estúdio de vocês, este é o meu meio ambiente. Certo. Eu não posso pegar um papel que eu tiro aqui e largar aqui no chão, porque não é a minha casa o meu meio ambiente, só aquele meio ambiente. O meio ambiente é onde eu estou. Tem gente que abre a janela do carro e joga para fora. lixo. E tem gente na cidade que larga móvel, larga coisa. Aí eu ando por aí perto Vai do lá sindicato, pro São Roque e taca os... vai pro interior e descarrega, né? O rio é o melhor lugar para largar. O rio, para que isso, gente? Para que isso? A gente tem que cuidar isso. O agricultor hoje usa também um assunto polêmico, né, Larissa? A questão dos produtos agrícolas, né? Dos defensivos. Defensivos. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Aquele que sabe aplicar que também, sabe né? aplicar, respeita, né? Não teria como produzir em grande escala se não tivesse esses produtos, né? E hoje já está indo para a indústria está buscando outras alternativas, os biológicos, já está indo outras linhas. Quem quer produzir orgânico tem espaço também para ele, tem espaço para todo mundo, né? Exatamente. Mas nós precisamos alimentar as pessoas também, né? Não é nenhum crime também aplicar dentro do que é regulamentado, né? Então, até. precisamos cuidar. E uma coisa que eu não tenho conhecimento, se existe, posso mentir aqui, não sei, né? Mas que eu saiba, a única política de, como é que diz, reversa, né? Política reversa, não é bem assim, mas é isso aí. Que tem que vende e depois tem obrigação de recolher, os agro, né? As embalagens de defensivos agrícolas, que existe aqui em Passo Fundo, né? As embalagens Tem que aí, devolver. e eu faço um agradecimento à Sandra, né? Também, e eu acho que é uma bela dica para Vamos você trazer, convidar vamos ela para trazer. vir Com falar aí. certeza. Porque eles têm um trabalho maravilhoso, né? E a gente apoia, a gente também faz isso junto com essa embalagem, com a Secretaria de Agricultura, o recolhimento das embalagens no interior para os agricultores que não têm condições de levar lá no depósito. Então, quem tem grande propriedade, o caminhão leva, mas os pequenos não. Então, a gente faz esse recolhimento junto com essas empresas que vendem, né? É um trabalho muito bonito, de preservação, de cuidado, que recolhe, né? E aí, me diz qual é a outra que recolhe, alguma outra que recolhe. Eu acho que não existe, eu não me lembro de Máximo nenhuma. o pessoal que cata papelão e latinha e pets. E é por conta própria para vender e ter lucro, Porque né? precisa, né? subsistência também. Exatamente. Não é a empresa que vai lá obrigada a tirar. Até nas embalagens de agroquímicos tem lá proibido colocar outro produto aqui dentro, devolver a embalagem. Tem todas as especificações. O agricultor né? tem que lavar, Tem que aquela lavar, embalagem, não dá furar, para jogar. todos os cuidados. É bom a gente esclarecer isso aí, sempre é bom detalhadamente, né, Larissa? Porque as pessoas, como a gente falou, um grande problema, então, é a desinformação.
As pessoas não se preocupam muito em informar quando estão criticando, quando estão não querendo apoiar. Eu acho que esse é o caminho, então, desse norte que você está dando aqui para o futuro um pouco melhor, né? Eu acho que as pessoas têm que ter mais empatia, né? Se colocar no lugar, como é que seria para mim, né? Se eu vivesse lá, né? E eu acho que isso seria fundamental para as pessoas entender um pouquinho. Vai visitar uma propriedade rural, vai lá conhecer como é que é, vai ver as pessoas que lá vivem, como vivem. A simplicidade, né? A simplicidade, os cuidados, o que ela faz, né? Acho que isso seria muito bom, né? Porque às vezes as pessoas criticam porque o agricultor comprou uma caminhoneta, ele precisa, às vezes, dessa caminhoneta para fazer o transporte. Inclusive para andar nas estradas. Para andar nas estradas, que um carro pequeno hoje e as pessoas falam muito isso, como eu falei, desinformação, mas o cara está lá no interior, está com um baita de um caminhonetão novo, como é que ele vai comprar uma caminhonete velha, quebrada, que ele não vai conseguir sair de lá? Então, e existem facilidades também. Só que essa facilidade que a gente fala é que saiu do trabalho. Não Exato. Foi uma questão que alguém chegou lá e deu de presente para ele. E assim, eu digo, o custo do investimento para tu manter uma propriedade, ele é muito caro. E quem é que passa um ano inteiro esperando para ter o salário? Né? Aí isso eu chegar nesse ponto aí, eu acho sensacional. Quem é que, o ano inteiro para ver se vai colher. Caso não tenha nenhum problema. Caso não tenha nenhum problema. 3 anos nós tivemos de estiagem que nós não colhemos o que era para colher. Com exceções, que às vezes num lugar choveu mais, outro, mas não foi não estiagem. Não há Pronaf que salve. Não. Aí, e o que ele faz no outro ano? Ele prepara a terra e planta de novo. Eu digo, o agricultor é uma pessoa mais esperançosa que tem. Porque ele sempre vai plantar. Por quê? É o que ele sabe fazer. E o que ele faz melhor. Então, ele vai plantar de novo. Na esperança que este ano seja melhor e ele possa colher. Pensa. Como eu vai disse, esperar 12 meses para receber. Imagina, quem conseguiria? Só que daí ainda tem outro ponto, né? O agricultor recebe aquele valor e daí ele vai pagar todos os empréstimos, vai pagar outras coisas e vai ter que investir na próxima safra e às vezes sobra para investir na caminhonete, porque às vezes nem isso, não sobra. Porque não é essa questão, como aconteceu esses 3 anos, você falou de estiagem aí, o banco ele não vai deixar de cobrar, né? Os juros podem ser reduzidos, algumas ferramentas são utilizadas. Que a gente luta para conseguir isso. É isso que eu ia falar, onde entra o sindicato aí? Exatamente. Nós pedimos, no ano passado, sempre pedimos para o prefeito decretar a situação de emergência, porque aí você consegue acessar alguns benefícios, ou prorrogar, ou ter um rebate. Se o governo da IA não dá alguma coisa, só para quem tem o decreto. Né? Então, por isso que é tão importante. Né? E ele envolve, não é só a perda econômica, ele envolve a vida das pessoas, porque se a pessoa não tiver o econômico, ela não vai poder viver, né? Vai ter dificuldade financeira, tivemos muitos aí com dificuldade para pagar as contas, né? Para continuar. E aí, o que o agricultor fez agora no inverno? Bom, no passado tivemos um inverno bom, deu trigo, deu cevada, inverno seco foi muito bom. Esse ano o agricultor plantou de novo, né? O que aconteceu? Até o arroz deu errado. Perdemos quase tudo. O trigo quem colheu do cedo um pouquinho. Hoje nós tínhamos reunião do CMDA e o rapaz da Embrapa comentava. Quem colheu lá do cedo um pouquinho. Mas isso não sei se dá 20%. Nem para artesanato não dá. Tudo para ração. E aí é metade do preço, tá? 50 e pouco, eu acho, o trigo. É a metade. Meu esposo vendeu. Vendeu o que ele ganhou. Vai dar para pagar o adubo. Eita! Só o adubo. Sem contar semente. Preparação do solo, gasolina. E o trabalho, que a gente nem conta o trabalho da gente. Né? Verdade. Nem conta, né? Somos 3 famílias lá, a gente nem conta, né? Verdade. Então, o adubo. Pensa só. Vida fácil. Não é fácil, o agricultor fica lá esperando, só planta e tal, então de conversinha, perderam essa safra, mas tinha armazenado toda a anterior lá, tipo soja, depois espera e vende. Não é assim. Essa não é a realidade. Assim, né? Tem que ter um planejamento. Hoje, para o agricultor ficar realmente produzindo, ele tem que se planejar, ele tem que fazer uma boa gestão, não se faz mais nada assim, nas coxas. Joga a semente lá que dá jeito. Tem que buscar espaçamento entre linhas, entre plantas. Tudo. O quanto vai investir, produto
custo-benefício, funcionou, não funcionou, deu certo, vamos fazer uma testemunha, vamos ver, não dá para cair na conversa do primeiro, tem que fazer pesquisa, tem que vender bem, tem que fazer uma administração muito boa para se manter Gestão. Ver como empresa. É uma empresa, tem que ser por aí mesmo. Seja pequena, grande, média, não importa, tem que fazer uma boa gestão para se manter, porque senão não dá a volta. E aí, quantos que tiveram que vender as suas propriedades, abandonar, desistir, porque não conseguiram fazer essa gestão. A Larissa sempre fala aqui dessa diversidade que está acontecendo agora nas pequenas empresas, as empresas na agricultura familiar, onde outras formas de plantio também têm ajudado a salvar as pessoas, né? Tem acontecido isso com regularidade, então? Vê isso, assim, que a gente era só soja, milho, o trigo, isso é segunda cultura. Isso ajuda. Isso é muito importante. É importante porque, né, dá às vezes um fôlego, né? Consegue, né? Embora que a principal cultura é a de verão, né? O soja, ele é uma importante, mas as outras são necessárias até para fazer a rotação de cultura. Preparando o solo porque onde que você plantou uma outra cultura, aí você planta de novo, ele vem melhor. E se você fica sempre plantando só a mesma coisa, o solo cansa, né? Então precisa fazer essa rotação. Isso é muito importante. É gestão também. É que, por exemplo, tu planta sempre soja. A soja vai acumular sempre os mesmos nutrientes e deixar os mesmos nutrientes. Então tu vai ter sempre precisando repor. Agora, se tu coloca outra cultura de inverno ali, que são nutrientes diferentes, já tem toda essa modificação. A questão das plantas invasoras também, que você faz um controle daí no inverno, né? Exato. Também tem isso, né? Algumas que deixam mais nitrogênio no solo, e que daí quando você planta outra cultura, ela tem mais né, um crescimento melhor, daí um desenvolvimento melhor. Alguma coisa assim no inverno. A aveia é muito boa. Ervilhaca, nós tínhamos um agricultor que plantou ervilhaca com aveia, fez um mix. Inclusive, nós fizemos uma reportagem no sindicato, né? Fomos lá, fizemos uns registros, foi bem interessante, porque depois, quando você planta o milho, ele deixou no solo já muita coisa do que aquele milho vai precisar, né? Para crescer. Então, isso é muito bacana. E gestão. A gestão também, né? E tentar inovar. Então, a gente também tenta mostrar isso para os agricultores, bons exemplos de outros agricultores, para que os agricultores mesmo vejam o que um outro está fazendo. Mas os troncos velhos não enlouquecem às vezes? Vamos falar aqui, os velhos, não, no meu tempo era assim, dá certo, segura, não tem meta com isso, que não vai dar certo. Esse pessoal do sindicato vem cá só para te botar uma carambola na cabeça, que isso aí não vai funcionar. Uma boa alternativa é a gente mostrar nas redes sociais, né? Porque aí você mostra na prática. Como né? aqui, né? Isso aqui, como esse programa, né? Aí a pessoa vai lá, viu, né? Fica meio assim, de repente ela vai querer descobrir o que está sendo feito lá, né? E nós temos aí muitas empresas, né? Empresas públicas e privadas que desenvolvem também os dias de campo. Então, nós incentivamos muito que os agricultores venham participar. Às vezes não tem muito tempo, não tira muito tempo, existem menos pessoas das propriedades. Quem trabalha com leite tem tempo de sobra. Barbaridade! O pessoal do leite pode sair todo dia, tranquilo. Todo dia, tranquilo, bem isso aí. E então, para ver essas tecnologias, né? A Embrapa aqui está trabalhando muito a terceira safra, com cultivares mais de ciclo curto, né? Poder colocar mais uma variedade ali. Tudo vai se trabalhando, né? Tudo vai se trabalhando. E aos pouquinhos o agricultor vai assimilando, às vezes vê um que faz, daí o outro, também achei interessante, vai indo, né? Nunca, às vezes não é de cara assim que ele vai, né? Mas é importante ir. Aí nós temos aí grandes feiras, né? Como a Expo Direto aqui, que traz muita tecnologia, né? Então o agricultor vai lá. Vê mesmo sendo usado, demonstração. Isso, perguntas, variedade, produto ali, né? Então ele vai construindo a sua... E o agricultor hoje em dia também não é mais aquele bicho do mato que nem dizia antigamente. Ele ouve. Só que ele ouve, mas ele prefere ver na prática para acreditar. Ele não acredita em tudo também. Não, e ele é crítico também, né? Hoje ele gosta muito de ver na prática, né? Tá, eu quero ver então. Não vai me trazer um produto aqui, então vamos fazer a testemunha, né? Planta do meu jeito e planto esse para ver como é que dá. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Os testes de testemunha, os demoplots que falam, é o que melhor tem. Tu testa ali os fertilizantes, as culturas, as variedades, tudo tu vai testando
uma com a outra e vai vendo o que se sai melhor na tua safra, né? O que dá certo quando vem um ano bom, que dá tudo, beleza, aí tudo Vem um vem ano bem. ruim. Mas quando dá ou essa chuvarada ou seca, daí é complicado. Eu fico aqui, né, imaginando, eu fico me perguntando, quando acontece, e se já aconteceu, quando alguém aqui da cidade, vamos colocar assim, tem um chão, gurizinho de apartamento, gaúcho de apartamento, resolve comprar umas terras e tal, Comprar etc. Um sítio e aparece lá no sindicato para tentar se meter nessa coisa de produzir. Já aconteceu isso? Já tem algum exemplo de gente que mas se dá mal de um jeito, porque acha que é essa facilidade, que é só lá tem um dinheiro, bota alguma coisa mecânica, bota para funcionar, eu planto, ganho dinheiro e me aposento. O pensamento de muitas pessoas, por mais incrível que pareça, é isso. Vou comprar 10 hectares de terra, 6 ou 4 ou 5, e vou só lá, vou arrendar ou vou fazer alguma coisa. Arrendar não, vou botar lá eu mesmo para ganhar mais. Já aconteceu isso aí, Marinês? Olha, eu... Sabe de alguma história? Até a gente tem alguma coisa, a gente sabe, mas né, não convém. Eu vou contar uma história minha. Tá? Vamos lá. Nós resolvemos colocar uma estufa de morangos lá em casa. Não muito grande, para a gente aprender a trabalhar e tal. E no primeiro ano nós passamos perrengue lá, porque a gente não sabe trabalhar com aquilo. Não conhece quais as doenças, quais as pragas que afetam, né? A nossa região não tem técnicos preparados para estas atividades mais. Ela é mais... Se tu precisar para soja, milho, trigo, isso aí, nós temos um monte de gente preparadíssima para isso, né, para te orientar. Mas em outros setores nós não temos muitos técnicos nessas áreas. Tipo fazer adubo para minhoca, sabe do adubo de minhoca? O tal da minhoca, aquilo eu acho genial. Então nós não temos pessoas que conhecem tanto dessa prática das hortas, mas o corpo técnico é mais voltado para as grandes culturas. E a gente sofreu lá, viu? Nós perdemos um morango, apodreceu um morango, o bicho comeu um morango. O que está acontecendo aqui? Dá vontade de botar e fora. Aí tu tem que... Não, tinha que botar fora muitas coisas. Não, digo, a estufa inteira. E aí a gente perde. Ali a sorte, a gente não tinha financiado, a gente fez um curso próprio, né? Só para teste. Isso, e fomos indo. Então mas assim, daí, claro, quando tu colheu os morangos bons, né? No começo, assim. Mas daí surge, porque o que é? Ou é muita chuva, às vezes, ou é muito calor, né? Falta de umidade no ar, né? Mas são N coisas que surgem e você tem que aprender a lidar com aquilo, né? E olha que a gente não era marinheiro de primeira, né? A gente já manja muito a agricultura do solo, de horta, de muita coisa, né? De plantar horta e coisa arada, mas assim... Para ver quando tu faz um investimento para ser comercial, ele envolve muita coisa. Então, antes, aí tá a sugestão, antes de se meter lá, vai fazer uma agronomia, vai estudar, ou pergunta no sindicato, ou vai lá conhecer a propriedade. O que a gente costuma, é isso aí, buscar, e nós fomos ainda, antes da gente colocar, a gente foi também buscar. Mas é que às vezes... Não está livre de problema, às vezes né? a coisa acontece e tu vai ter que solucionar de acordo com o problema que surge. Né? E tu vai ter que buscar para solucionar aquele problema. Daí que produto eu tenho que usar, o que eu vou ter que fazer, por que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Daí você vai apelar para quem já tem, um técnico que você consegue buscar informação. Nós hoje temos até uma técnica lá, uma engenheira agrônoma, e a gente também vai procurar, se vem alguém com alguma intenção assim, vamos ver aonde que já tem, vamos conhecer, vamos buscar as informações, porque um investimento mal feito pode levar à ruína, né? A uma quebradeira. Então, a gente precisa ser bem consciente na hora de fazer o investimento. Até mesmo na compra da terra, né? Exatamente. Tem muita gente que erra nesse quesito aí. As coisas, depois que começam a morro abaixo, não tem como voltar. E culturas novas, né? Também já surgiu agora esses tempos aí uma proposta e a gente foi primeiro, vamos investigar. Inclusive, levamos daí para a universidade, para fazer um teste para que lá houvesse um projeto lá, para que pudesse ser feito lá, para depois, talvez, se implantar no campo, né? Porque a gente não pode lançar isso porque o agricultor pode se quebrar, né? Certo. E aí como é que fica, né?
ter que vender terra, às vezes, para pagar o investimento, ou sei lá o quê, né? Coisa fácil, né, Larissa? Estar no simples, campo, simples. você que está bem mais próxima aí do que a gente, né? Coisa fácil, né? Vai lá, Vai lá arrancar uma beterraba num solo seco pra ver se vai. Quanto calo que não vai entrar na mão. Então, bota as vacas para pastar lá que não precisa mais nada. O bicho só come capim, só vai depois vender a carne e tirar o leite, né? É um O desconhecimento. pessoal vê a gente assim arrumadinho. Não vê que arrancava cebola no solo. Quando meu marido me conheceu, eu tinha uns 50 calos na mão e ia quebrar milho. Então vai fazendo a roça pra ver se é fácil. Não é. Só que tem que. Por isso que nem a senhora tava falando, né? É vontade, é esperança, é prática e é todo dia ali, né? E querendo ou não, a geração antiga parece que é a geração de ferro, né? Porque hoje em dia parece que a gente não aguenta o tranco que nem aguentavam antigamente, né? É diferente, né? Hoje buscam a tecnologia, buscam outros meios, buscam as modernidades. Quando eu casei, que eu fui morar lá com meu esposo, eles tinham que botar, descarregar no carretão, depois botar no caminhão com lata, a produção, né? Era bem... A sacaria descarregava no ombro, na cabeça, né? Graças a Deus a gente conseguiu evoluir, crescer, né? Hoje está bem mais melhor. Então, o meu filho não está passando por isso, né? Tá trabalhando lá, graças a Deus a gente está fazendo a sucessão rural, né? Mas não precisa mais sofrer tanto, A né? tecnologia ajudou, então? Ajuda, com certeza. Até conseguir comprar um tobato, um tratorzinho. Melhorando, né? E existem as dificuldades. E quanto menor a propriedade, não é fácil também, né? Porque daí o giro é menor, né? Então, se qualquer errinho já... erro, né? Qualquer erro já... E o problema. Trabalho também em família, né? Nós lá, a gente trabalha grupo familiar. Nós temos, o meu sogro, meu cunhado, a gente já tem os filhos, tá todo mundo lá envolvido e trabalhando junto, né? Para poder ter mais, tanto na mão de obra, nos recursos, né? Mas tem muitas famílias já que às vezes os filhos não estão ficando. Em outros casos, estão voltando. Que maravilha também, isso, né? Você que está assistindo a gente já pode voltar para lá para casa, viu? Olha, a gente está quase indo para o final do programa já, né? A gente está chegando aqui e vai ter que trazer ela de novo, porque tem muitos assuntos. Ela e a Sandra que ela já indicou, né? Vai ter que vir para cá para poder nos mostrar esse outro lado, né? Mais detalhado. E para você que está tendo o primeiro contato com o agro, ou quer saber mais, o sindicato realmente também é um caminho, né, Larissa? É um caminho, né? O Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Passo Fundo, é só chegar lá, vocês atendem não só Passo Fundo, mas a região na volta, né? Isso. O Chile, mais Castellano é da nossa base, e nós fizemos atendimentos da Coprel também, então a Companhia de Eletrificação Rural, a cooperativa, né? Nós atendemos muitas pessoas lá e estamos de portas abertas para recebê-los, vocês e todos os agricultores ou que queiram conhecer, se interessar, venham nos procurar, a gente quer esclarecer mais, desmistificar um pouco também o que é o sindicato, né? Para que o sindicato existe, né? Existe uma coisa aí que às vezes as pessoas não compreendem mito, né? muito bem, né? Nós temos orgulho em dizer que o nosso movimento sindical de trabalhadores rurais, ele é muito organizado, né? E a gente faz as coisas realmente. Qual é o nosso objetivo? Dar melhor qualidade de vida para o agricultor, fazer ele ficar no meio rural com condições, porque não é só ficar, tem que ficar com qualidade de vida, com renda, com tudo que ele merece. O agricultor tem que estar lá, o jovem que ficar, ele quer internet, ele quer as comodidades que a tecnologia apresenta. Não só os deveres da agricultura, mas também os benefícios, né? Hoje tem muita tecnologia, nem todo mundo vai conseguir acessar o mais do top, mas vai acessar. Básico. Vai, então precisa poder acessar as tecnologias, né? Ir evoluindo também, conhecendo. É isso aí, é o que a gente busca. Para isso que nasceu o Agro na Start, né? Pra Com me Larissa mostrar. Schaefer, para a gente detalhar tudo isso. Para me mostrar que o trabalho do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Passo Fundo e na volta, né? É para ajudar nas políticas públicas, é para ir atrás, para correr junto com o produtor, é para ajudar nos documentos, na capacitação. Tem muitos cursos que a gente vê, tem o Facebook, aqui é só acessar o Facebook do sindicato ali. Tem todas as informações ali, então, endereço, contatos, é só chegar lá também, então com quase sede nova aí, vai ficar bonita, então... Olha aí. Daqui a pouquinho vai aparecer um programa semanal aqui para falar disso. E isso que eu nem falei, que nós temos a representação também dos assalariados rurais, né? Que verdade. Bem faz Já tem pauta nova. essa representação também dos assalariados rurais, né? Para melhorar condições de vida também, para
garantir os direitos dele, prestamos assessoria jurídica também, né? Então, temos muita coisa. Para não acontecer aqueles escândalos que nem falam, os escravos que nem falam, em condições insalubres, não podem sair, enfim, vocês estão ali para proteger e a mão de obra também, né? É que é muito importante, porque o que o trabalhador tem? É a sua mão de obra, né? Então, ele também precisa ser valorizado, né? Exatamente. E a mídia, às vezes, chega ali em cima e faz uma tempestade em copo d'água e nem é tudo aquilo. Não é. E, às vezes, a gente procura negociar com o sindicato patronal sempre, conversar para chegar nos acordos, buscar... E até lá ver de verdade, Exatamente, buscar melhores condições, né? Para o trabalhador rural, que é muito importante. Está me surgindo já uma ideia aqui de um programa semanal falando sobre a agenda do sindicato também, as atividades. Muito bem, muito maravilhoso. Se tiver de agenda, manda no WhatsApp para nós que a gente comenta. Obrigada, viu, Marinês? Foi um prazer te receber. Ela, então, que é agricultora a vida inteira, ainda é e vai continuar um tempão aí, mais de 20 anos aí lidando com o sindicato. E hoje, então, a segunda presidente do Sindicato Rural dos Trabalhadores aqui de Passo Fundo, dos Trabalhadores Rurais aqui de Passo Fundo. Eu tenho muito orgulho, Larissa, agradeço estar aqui. Eu tenho muito orgulho de dizer, o meu pai era assalariado rural. E eu vinha no sindicato para ir no dentista. E eu conto essa história até com... É engraçado um pouquinho, porque eu achava muito bonito de ver as moças que trabalhavam no sindicato. E hoje eu tô lá. Chique. Eu achava bonito aquilo, né? Mas nunca passou pela minha cabeça, né? E hoje eu tô lá. Hoje eu trabalho no sindicato. O que é o envolvimento, né? Tu tá envolvido, tá junto. Então é um orgulho para mim de eu ter, assim, meu pai. Parabéns. Meu pai não tinha terras, mas ele era filho de agricultor, né? E ele merecia ter tido a terrinha dele, porque ele gostava muito da terra. E plantava e cuidava. Ele tinha um amor grande pela terra. Mas trabalhou, né? Trabalhou na terra. E a gente também trabalhou, aprendeu, né? Desde criança, né? Então, continuidade. Marinês Capinipens, nossa querida presidente, então, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Obrigado pela participação. Logo, logo estará de volta para contar mais histórias pra gente. E essa emoção é, com certeza, do amor e do carinho que tu tem por quem tá lá fora trabalhando e fazendo a nossa vida muito melhor e nos ajudando a ter o que comer. Né? Exatamente. É o carinho de quem faz e tá lá para ajudar quem faz também. Então é mútuo, né? Não adianta. Então, muito legal. Agradeço Ivonei também, carinho, agradeço Larissa, né? Estamos à disposição. Perfeito. Obrigada. Então, mais um Agro na Start. Então, aí, semeando inovação, colhendo conhecimento. A revolução do agronegócio começa aqui, na sua estação Agroconectada. Até a próxima quinta, até mais. Até mais. É Start Rádio 10 da cidade. Agro na Start, com Larissa Schaefer.